Amém. Vamos retomar o estudo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. No capítulo 20. Vamos orar. Pai, dá-nos entendimento, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Aqui o Senhor, ele usa de uma ilustração interessante para falar acerca do reino, né? A gente sabe que o reino, ele fala de galardão. O reino fala de galardão. A gente sabe que nós somos chamados ao banquete, né? A salvação pela graça. Isso não é recompensa, não, é graça. Mas quem é chamado, muitos dos que são chamados também são chamados para trabalhar, né? Muita gente crê em Jesus Cristo e parte, né? Como ladrão da cruz. Mas o Senhor, ele tem os seus trabalhadores que labutaram pelo reino e para o reino, né? Que o Senhor, para expandir o Evangelho, ele usa vasos, ele usa homens. O Senhor, para ganhar almas, ele usa homens. E o Senhor prometeu recompensa segundo a fidelidade de cada um ao seu trabalho. E o Senhor fala aqui que o Senhor da vinha, né? Sabe que a vinha é a igreja, chamou trabalhadores em diferentes horas, né? Diferentes horas. Tanto no começo, no princípio da era da igreja, como até o final, né? Ele chama jovens, chama velhos. E a gente sabe que tem gente que trabalha, né? Uns mais, outros menos. Mas o Senhor não quer saber do trabalho, Ele quer saber da fidelidade, né? Se você foi fiel, porque Paulo fala que o corredor, aquele que corre, ele tem que correr segundo as regras, né? Ele tem que fazer um trabalho segundo a vontade do Senhor. E a palavra diz que
que quando se aproxima a noite, né? Aqui é a volta do Senhor. Diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros, né? O Senhor, interessante isso aqui, ó. Para trabalhar, o Senhor começa dos primeiros até os últimos, mas para pagar, ele começa dos últimos até os primeiros, né? Porque o Senhor diz que no reino dos céus, o menor será o maior. Galardão, quando é para pagar o salário, ele começa pelos últimos. Mas para trabalhar, ele chama os primeiros. Mas no pagamento, ele fala para os últimos. Começa dos últimos. E os últimos ganharam um dinheiro, sabe? Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, né? Assim, ele fala, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. O Senhor, ele nos alerta para isso, sabe, irmãos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então há um reino e há um trabalho. Há um trabalho, irmãos, a ser exercido. O Senhor usa vasos e o Senhor recompensará cada um segundo suas obras. A salvação é pela graça, viu, meu irmão? Mas o reino, o galardão que o Senhor distribuirá aos seus servos é mediante a fidelidade dos servos na obra do Senhor. Sabe? Versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. É interessante aqui, né, irmãos? Como o Espírito Santo necessita abrir o entendimento, nosso entendimento. Porque o Senhor estava falando aqui tudo que ia acontecer, mas os discípulos ainda não tinham o entendimento aberto para entender. Eles só lembraram quando o Senhor estava... Eles só creram quando o Senhor estava na cruz. É por isso que todos o abandonaram, né? Porque eles só vieram receber entendimento quando aconteceu. Porque antes eles não criam, não entendiam o que o Senhor estava dizendo. Que ele veio para uma obra. Ele não veio para multiplicar pães ou para somente curar enfermos. Isso aí ele fez porque ele estava aqui. Ele veio cumprir a obra do Senhor, que é desde a eternidade. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. E ele veio cumprir a obra da redenção da cruz. Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino.
Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor, ele lançou uma luz na parábola, né? Como é que ele desejava, né? Recompensar os servos, aquele menor, o último. Quiser ser grande, seja aquele o menor. Aí aqui, os 2, Tiago e João, a mãe, né? Também queriam buscar galardão e o Senhor mostrou aqui para eles novamente, olha. O cronograma de Deus não é o cronograma do mundo, sabe? Não é o cronograma do mundo. Um dia desse eu vi uma reportagem, uma cantora gospel ganhou 200 e não sei quantos mil para cantar. Aí o comentário embaixo: Não, mas ela tá fazendo a obra, tem que ganhar mesmo. Eu sinceramente preciso de mais entendimento para entender a obra. Que obra é essa? Tá entendendo? Porque a obra, a palavra diz que a obra, que somos feituras de Cristo, né? Somos feitura de Deus em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Se essa obra que essa cantora fez para ganhar 220 mil tiver dentro do propósito de Deus, em Cristo, antes da fundação do mundo, aí sim, ela vai ganhar os 220 mil e ela vai ganhar galardão. Mas se não tiver, não é obra de Deus, não. Viu? A obra de Deus, o Senhor diz como é. Foi feita antes da fundação do mundo, em Cristo, segundo a vontade de Deus. A obra é essa. E a obra para galardão é essa também, dentro da vontade de Deus, né? Não adianta pegar uma Bíblia e sair no meio do mundo achando que é desse jeito. Que é desse jeito, assim. Ô, meu irmão, misericórdia, meu. Misericórdia. E o Senhor falou assim, ó, vocês querem beber, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aí eles disseram, podemos, ó. Meu Deus, a gente é muito ingênuo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que eles falam, porque o Senhor está falando da cruz. O Senhor está falando do Getsemane, da angústia, sabe? Angústia de morte. Porque a cruz não começou, não começou ali na cruz, começou no Getsemane, né? As dores ali de parto começou no Getsemane, quando o Senhor começou a suar sangue, né? Ali o poder das trevas ali tomando de conta. E o Senhor começou ali a se angustiar. E o Senhor estava falando da cruz aqui, eles falaram, podemos. É interessante, porque Tiago foi o primeiro a morrer, né, da perseguição da igreja. O Tiago foi o primeiro a... Aí, ele bebeu aqui o cálice, né? Mas João sofreu mais um pouquinho. João passou mais tempo sendo perseguido. Foi morrer já bem velho. Mas debaixo de perseguição, né? Que foi até para a ilha de Patmos. Então, o Senhor nos dá o princípio, né, meu irmão? Nos dá o princípio, é ser o menor, é ser aquele que serve. E serve também com graça, sabe, irmão? Até fechar e abrir o portão da igreja tem valor.
Até abrir e fechar um portão na igreja. Se você faz com graça, meu, tem valor. Se você faz aquilo dali, mediante a vontade do Senhor, tem galardão. Tem galardão. Sabe? Uma vez o camarada disse que tava, irmão, eu tô aqui fazendo a obra. Aí ele falando que tá fazendo a obra, ele vai se encostando assim perto da lanchonete de um casal de crente. Aí ele vai botando a mão aqui no ombro da dona da lanchonete e fala. Aí ele olha pra mim e fala assim, pra constranger a mulher, né? Tá aqui o pessoal que alimenta o missionário. E pra comer de graça. Meu irmão, não é assim não. A obra de Deus não é assim não. Essa obra que anda dando prejuízo, constrangendo os outros. Se a mulher quiser lhe dar um lanche, amém. Mas todo dia, você ir lá querer constranger, não é assim não. Existe muito erro no meio do povo evangélico, né, meu irmão? Misericórdia. Mas é isso. A programação de Deus é muito diferente da do homem, né? No mundo é isso. Quem é maior é os principais, né? Os coronéis, os generais, os juízes, os delegados. Mas no reino é diferente. Versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça? Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiam. Amém. A palavra diz aqui que o Senhor vinha saindo de Jericó, e 2 cegos clamavam, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso aqui já revela a fé deles, que quando fala Jesus, filho de Davi, eles falam que Jesus é o Messias, é o filho prometido de Davi, aquele a quem o Salmo 16 profetiza, dizendo que o Senhor está à minha direita, né? E não serei abalado. Não me deixará a minha alma ver a corrupção. Não me abandonarás no Hades, nem deixarás que o meu corpo veja a corrupção. Então ele cria aqui que Jesus era o Messias. E pelo persistente clamar diante do trono da graça, né? A gente estava lendo aqui sobre o trono da graça, como o Senhor é gracioso. Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? É importante, viu, irmãos, a gente aprender com o Senhor, né? Que quereis que vos faça? Porque as pessoas, a gente acha que a gente entende as necessidades das pessoas, mas a gente não entende. A gente tem que perguntar para procurar saber. Porque muitas vezes há uma diferença entre o que a pessoa quer e o que a pessoa necessita, né? E o Senhor, Ele deseja fazer uma obra segundo a vontade dEle, para o bem. E esses cegos disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E o Senhor, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. O Senhor não só os fez ver, mas também os fez enxergar, né?
Porque eles não só foram curados, mas eles seguiram o Senhor, eles creram. Muitos foram curados, não seguiram o Senhor, mas eles sim, porque eles tiveram os olhos espirituais abertos. Eles foram curados a ponto de ver a salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e segui-lo. Porque a cura física não tem valor algum se não for acompanhado de uma salvação. Você continua sendo o mesmo perdido. Né? É importante isso aqui. Que quereis que vos faça? Que queres que eu vos faça? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nos conduza por esse caminho de buscar a recompensa do reino, de servir, de buscar ser o menor entre os irmãos e ter esse coração humilde, sabe? Para receber do Senhor essa cura maravilhosa e ter nossos olhos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te damos graças por essa palavra, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça cada vez mais, Senhor, conhecer de Ti e sermos conformados à Tua imagem. Em nome de Jesus. É o que te rogamos. Amém. Amém.